Ok, vamos fazer o microfone correr. Quem mais quer fazer perguntas? Tem uma pergunta aqui do lado esquerdo. Tô anotando. Ah, está anotando? Tô. Vamos lá. Boa noite, eu sou Adama Konato, sou secretário-geral da Associação do Mali. Eu tenho uma pergunta sobre a migração, imigrantes e refúgio. Por exemplo, a maioria dos africanos que chegam aqui, realmente todos não são refugiados, mas todos estão tratando como refugiados. Não sei se é falta de políticas, porque alguns não conseguem visto de estudo, então com visto de turismo eles conseguem ficar aqui no Brasil. Algumas pessoas, falta da vida, condição da vida, eles ficam aqui. Alguns países realmente têm guerra, têm outros problemas realmente, mas todos estão tratando aqui no Brasil como refugiados. Só isso que eu queria perguntar. Quem pode nos ajudar? Eu acho que a questão é alguns migrantes que, se vendo sem alternativa, acabam solicitando refúgio quando, de fato, não são refugiados. Isso tem acontecido, de fato, e isso ocorre porque a legislação é restritiva. Quer dizer, se eu chego irregularmente, a lei proíbe a regularização, certo? Se eu não tenho uma lei de anistia, qual é a minha única alternativa? Solicitar refúgio. Mas quando o refúgio é negado, há todo um processo que a nossa lei prevê, conduzido, sobretudo, no âmbito do CONARE. Quando o CONARE denega o pedido, essa pessoa fica, então, em situação irregular, né? Quer dizer, ela consegue simular uma regularidade durante um período até que o pedido seja denegado. Então, realmente, é muito grave, porque é apenas um paliativo que não vai, como qualquer paliativo, resolver o problema e que ainda tem impacto sobre o número de solicitantes de refúgio, né? Que o migrante, ao solicitar o refúgio, quando ele não é um refugiado, alguém que tem um fundado temor de perseguição, ele também vai inchar o número de pedidos de refúgio, quando, na verdade, ele só quer trabalhar, né? Ele é um migrante que só quer vir para cá. Ok. Qual a próxima pergunta? Aqui, a gente tem uma pergunta aqui. Aí, olha só, então, a gente tem 15 minutos. Quem sabe uma rodada? Nossa, Uma rodada? Como assim? Espera aí, uma proposta aqui. Empacotar o número. Vamos tentar fazer várias perguntas. Será que funciona? Vamos ver. Vamos tentar fazer várias perguntas, então. Quem é que vai fazer primeiro agora? Por favor, se apresente e diga a pergunta. Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Lúcia. Eu, na realidade, tenho um combo de perguntas. Eu não sei se... Nossa, bom, então não. Peraí, gente. todo mundo tem que perguntar. Mas eu vou tentar ser muito breve mesmo. Na realidade, primeiro eu queria, a partir de uma fala que foi feita, eu queria colocar uma inquietação minha, que é o que é você realmente ter escolha de migrar num sistema internacional que é capitalista. Então, o que é você fazer essa distinção, né, entre migração? Eu super entendo a questão específica do refúgio, mas a minha inquietação é exatamente essa. O que é realmente você ter escolha de migrar quando você está tentando sair de uma situação econômica que você, sei lá, está passando fome, sabe? Então, né, como unir lutas e não fazer uma diferenciação desnecessária. Aí, desnecessária, guardada... Bom, enfim, vocês entenderam. Minha segunda colocação é falando um pouco sobre as pessoas que têm antecedente criminal e que hoje, enfim, saindo da prisão e que estão em liberdade condicional ou que estão aguardando a expulsão, não têm e precisam ficar no país. Essas pessoas não podem hoje se regularizar. Elas não têm direito à documentação. E eu queria, na realidade, ouvir um pouco de vocês, porque esse é um tema que é muito pouco tratado e é um tema muito, muito próximo a mim. Eu trabalhei um tempão com isso. O que é você negar esse direito às pessoas porque elas, enfim, cometeram algum delito e elas hoje estão indocumentadas? Ok. E, na realidade, eu preciso fazer uma última pergunta, juro. Mas é que as pessoas não vão conseguir responder dessa forma. Acho que é melhor a gente separar mesmo a primeira pergunta. Quem se habilita a responder a primeira pergunta nesse momento? Que ninguém está se habilitando. É uma pergunta mais reflexiva.
Foi mais uma reflexão do que uma pergunta. Desculpa. É isso? Só dialogando, assim, acho que é bem... Eu conheço a Lu, né? Mas, independente disso, assim, realmente é uma coisa que, às vezes, as pessoas não percebem, né? Assim, o que é melhorar de vida, né? E eu trago muito relato das pessoas que a gente atende, porque, às vezes, esse capital, né? Essa coisa do consumo está tão imbuída, assim, no fato da pessoa achar que lá ela morava mal, e que aqui, né, nas condições que já foi falada, né, de trabalho e tudo mais, ela está melhor, né? Então é a questão dos valores. Acho que não sei se era isso que a Lu estava querendo dizer, que realmente sim, né, muitas pessoas acabam não tendo escolha, né, porque a realidade lá era pior do que a realidade daqui mesmo. Mas acho que tem que ter cuidado com esse discurso, viu? Porque tem o discurso do bonzinho que diz a gente não vai conseguir dar saúde correta para esse pessoal, eles vêm aqui, vão cair no trabalho escravo, então não deixa entrar. Né? Ou ele veio... ele não queria realmente vir para o Brasil, ele foi obrigado para buscar uma situação melhor. Então, não deixa entrar. Então, tem que ter muito cuidado aí. De fato, existe um movimento do capitalismo, de internacionalização da produção, delocalização da produção. Existe um processo econômico importante aí? Existe. Mas nem todo mundo sai do seu lugar de origem e nem todo mundo sai do seu país. E essa é uma avaliação que ninguém tem o direito de fazer. Né? Quem pode vir e quem não pode vir. Isso é o ser humano que tem que decidir o que ele vai fazer da sua vida. Né? E a gente tem que ter a decência de acolher todos da mesma forma, da forma da lei. Né? Então, aí, cuidado. Ok, e a segunda pergunta é relacionada, pelo que eu entendi, assim, existem pessoas que cometem alguns delitos e acabam impossibilitadas de conseguir a regularização de sua situação no país. É a legislação atual que faz isso, né? E que, inclusive, veda a regularização migratória se a pessoa tem antecedentes criminais, inclusive o acordo de residência que a Verônica citou. Então, é isso aí, a mudança de... A questão criminal, a Defensoria Pública da União tem um papel muito importante nisso, levantou sugestões quando a gente fez o anteprojeto de lei de migrações. Você tem todo um conjunto de mudanças que diz assim, você estrangeiro já tem problema. Agora, se você estrangeiro tem antecedentes criminais, cruzes, né? Quer dizer, não, aí tem uma outra questão. Juntam dois campos difíceis, né? Toda a questão criminal no Brasil, independente da nacionalidade, também é extremamente complicada. De fato, é uma outra chaga da nossa legislação. Mas nenhum anteprojeto contempla a inclusão. Acho que o nosso, não sei se eu estou equivocada, mas acho que o nosso anteprojeto da Comissão de Especialistas procurou retirar toda essa carga em relação ao direito penal. Não sei se a gente conseguiu, mas foi a intenção. Né? Ok, vamos mais uma pergunta. Nosso tempo está chegando ao final, já alguns poucos minutos. Todas as perguntas, não vai. Eu acho que não funciona muito bem com várias perguntas ao mesmo tempo, porque não, né, fica difícil para processar a resposta. Se me permita, a minha é mais um parecer do que especificamente uma pergunta. A minha questão é, há um desajuste constitucional e me parece ser até mesmo uma inconstitucionalidade omissiva no âmbito da atuação das instituições brasileiras no que concerne o tratamento que se fazem aos imigrantes. Notadamente, a Procuradoria da República do Brasil é um órgão que eu muito considero cegamente a questão dos imigrantes, que está extremamente contra a pessoa do imigrante. É um órgão que se revela massivamente a tutelar o desprezo aos imigrantes. Um exemplo concreto que eu queria dar neste parecer é a situação como foi vitimada a pessoa de um irmão africano que dizia-se que tinha indício de ébola, e depois se confirmou que não tinha. Não vimos nenhuma ação pública incondicionada diante deste crime, né, que é tipificado. E outra questão é esse desajuste normativo que há entre a norma constitucional, que é a norma fundamental, e a norma aparente, que é o Estatuto do Imigrante e o Estatuto de Refugiado. O que o Estatuto do Refugiado, no mais das vezes, visa contemplar, a Constituição da República veda. O que a Constituição da República possa contemplar, o Estatuto do Refugiado nem sequer está a um passo de querer contemplar. Esse é o meu parecer, de facto. Obrigado.
Isso é o que está tentando se corrigir através dessa nova proposta. Mas em relação, eu não entendi a questão da Procuradoria-Geral da República, porque, de fato, houve uma ilegalidade dupla quando se divulgou a identidade de um paciente que era um caso suspeito de ebola no Brasil. Se violou a lei do refúgio, porque se divulgou a identidade de um solicitante de refúgio de forma massiva no Jornal Nacional, em outros veículos de comunicação. Então, primeira violação. Segunda, se violou a legislação sanitária brasileira, que veda a divulgação da identidade de paciente, inclusive veda a divulgação da identidade do caso confirmado. A autoridade sanitária deve decidir em casos que são casos excepcionais em que isso beneficiaria a saúde pública se divulga a identidade de um caso confirmado. Então, de fato, houve uma ilegalidade, mas o Ministério Público Federal se manifestou, fez recomendações ao Ministério da Saúde e ao sistema de saúde de uma forma geral. A Defensoria Pública agiu também, então houve uma resposta. Eu não sei exatamente a que instituição o senhor estava se referindo. Sim. E a Procuradoria no mais não simplesmente emitiu um parecer. Um parecer é um dever simples, que qualquer um poderia emitir. Até a minha irmã em casa poderia emitir. Enquanto está se tratando de um órgão que emitiu o parecer, que arbitrar com ação penal. É isso. Mas eu acredito que existem ações em curso. Eu não quero também vender uma ilusão, mas eu acredito que existem ações em curso. Talvez valha a pena procurar. Ok. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Abdul Nasser, eu sou de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Sou de origem árabe-libanês. Eu coordenei, alguns anos atrás, a festas etnias na minha região, até para eliminar o racismo que existia. Nós éramos muito chamados de turco, e eu confesso que eu briguei muito, briguei mesmo. Meu pai sofreu muito racismo quando veio do Líbano, ele teve que fugir de algumas cidades. E a minha pergunta é, o que está acontecendo no Oriente Médio hoje? Eu trabalho com palestras, estou fazendo cursos aqui em São Paulo, e volta no tempo aquela brincadeira. Tu trouxe bomba? Tu é do ISIS? Tu é terrorista? Hoje, muçulmano é 1,6 bilhão, é a maior religião do mundo. E o meu medo, e a pergunta é, nós corremos riscos no Brasil com essa imprensa totalmente tendenciosa pró-Israel, jogando para o mundo que, entre aspas, o árabe, o muçulmano é terrorista, porque eu já estou sentindo isso na pele. A minha irmã em Curitiba, ela usa lenço, teve um que puxou o lenço da cabeça dela e disse para ela terrorista. Então, a minha pergunta, o Brasil corre risco de retrocesso? Um comentário rápido, tipo, não sobre isso exatamente, mas que o que bem, é claro que toda a violência contra os muçulmanos tem sido muito forte, ainda mais depois do que aconteceu em Paris, né? E como a imprensa tratou tudo isso e como divulgou, isso, eu tenho até cansaço de imaginar o que espera a gente daqui para frente, mas eu queria falar uma fala geral baseado nisso, que é, gente, vocês acreditam demais na imprensa. Eu não estou falando de brincadeira, não. Estou falando como jornalista, sabe? Vocês acreditam demais no que vocês leem. Eu acredito demais no que vocês ouvem. Vocês acreditam demais no que vocês veem. E vocês multiplicam isso para frente. Vocês também são culpados de boa parte disso. Desculpa falar. Sabe? De vocês como leitor... um dos problemas do Brasil, né? E aí entra na questão de migração, de trabalho, de racismo, de xenofobia, de tudo, é que a gente não tem educação para a mídia. Se a gente tivesse educação para a mídia, vocês não consumiam boa parte do que aparece. Não compartilhavam, não mandavam adiante. Vocês iam checar, iam verificar. E, em caso de vocês verificassem que estava rolando um crime virtual, vocês atacariam esse crime virtual e não ficariam que nem bobos olhando alguém ser vilipendiado na internet, como acontece hoje em dia. Enquanto houver gente que sofre preconceito e racismo em redes sociais ou na mídia tradicional, e a gente não faz nada contra isso, nós somos todos responsáveis, nós somos todos culpados. Eu estou colocando isso porque é o seguinte, eu sou jornalista, sou professor de jornalismo, eu vejo meus alunos não fazerem isso no dia a dia, eu vejo meus colegas reafirmarem preconceitos no dia a dia, e me dá desespero, porque o que eu vejo sendo criado é uma geração de malucos. Ah, o passado era melhor? Não, não era melhor, não. A única diferença é que no passado eu não tinha acesso à informação. Agora tem. Só que a gente está vivendo a adolescência da internet. As pessoas ficam, tipo, malucas, ficam postando e repostando, sem verificar, sem checar, com ejaculação precoce, sabe?
E o que acontece é que a gente, em determinado... O que me assusta é que, em vez desse compartilhamento de informação estar levando a uma sociedade mais plural e mais compreensiva, né, o que está acontecendo é que está levando a uma sociedade cada vez mais virulenta e mais violenta. Eu sei que não é tão simples assim, eu não estou culpando a mídia, não acho, então censura tudo, não é isso. Eu só estou falando que eu sei que vai demorar para a gente passar essa fase da adolescência e ter um pouco mais de bom senso. Mas eu espero que a gente sobreviva até lá e isso vai depender da gente. Ok. Olha, são 8:55, né? Parece que às 9h todos vão ser catapultados de suas cadeiras para fora do teatro. Então, a gente pode evitar isso, terminando aqui nossa conversa daqui a uns 2 minutos. É isso? Temos mais uma última pergunta, é isso? Ok. Boa noite. Meu nome é Massa Assar, sou conselheira para imigrantes, sou membro do CASMI, do secretário do Ministério da Justiça. Eu estou agradecendo ao governo, Estado e município, mas está faltando muito, falta muito mais. Para mim, o trabalho que está fazendo, cada um está querendo fazer seu trabalho no seu lado. Isso não vai dar certo. Ele está matando as imigrantes. O governo, ele já faz um centro de 50 pessoas. Quantos imigrantes estão chegando aqui no país? Estado, como falar, o município já faz um centro de 110, 120 pessoas. Para receber 120. Cada dia, quanto está chegando? Cada dia está chegando mais de 100 imigrantes no Brasil, 100 em São Paulo. Eu acho que o problema está lá. O governo, como eu falo, o Estado e o município do São Paulo tem que trabalhar junto. O Estado, o governo tem que chamar onde tem muito imigrante para conversar com eles, para ver o que eles podem fazer sobre os problemas dos imigrantes. Aqui ele está mandando aqui, São Paulo está chorando. É complicado. Agora, minha pergunta, depois do Comigrar, a gente falava que eles vão dar uma formações para os servidores públicos. Até agora, nada. Um imigrante, um refugiado que está chegando no Brasil, não fala português. Mesmo no país dele, ele não fala francês, não fala inglês. Ele chega aqui e fala um dialeto. Ele vai, a Caritas manda ele para ir para a Polícia Federal sozinho. Chega lá, ele vai ficar 1 mês sem falar com ninguém. Porque ele chega sem falar nada. Semana passada, eu estava saindo de casa para ir para o centro. Encontrei uma do Malinês. Eu perguntei para ele, ele está perguntando onde fica o centro do CRAS para a população. Já entrou, falou o que está acontecendo. Ele me explicou em francês, a gente conversou. Eu levo ele até no centro. Mas um refugiado que chega hoje, ele quer procurar um lugar para tentar ter um espaço para onde ele pode dormir, que não falar português, não falar francês, não falar inglês. Ele fala um dialeto no meio de São Paulo. Agora, essas coisas básicas, por favor, isso tem que resolver isso. Se essas coisas não estão resolvendo, nada não anda. Problema do Polícia Federal. Eles têm que falar inglês, francês, arábica, várias línguas. As hospitais, as postos de saúde têm que falar a mesma língua. Se você quer ajudar, tem que chamar os imigrantes dentro, para eles falar, a gente quer isso, precisa isso. Mas se o governo quer fazer sozinho os problemas deles, o município sozinho, o Estado sozinho, nada não anda, é o mesmo problema. Desculpa pelo meu fala. Bom, a gente terminou nosso tempo. Vou dar 1 minuto para cada um para fazer as considerações finais. Antes que batam na porta aí. Vamos lá, então. Por favor, Verônica, pode começar? 1 minuto. Bom, eu só queria reforçar o que o Massar falou, né? Que assim como em todos os outros âmbitos, né, em todas as outras políticas, acho que tem que também se cuidar mesmo. É uma coisa que está se percebendo. Começou, né, com a invasão dos haitianos, né, que foi o marco da história, né, e com a invasão dos haitianos começaram a surgir, sim, políticas públicas dentro do âmbito municipal, estadual, mas às vezes a gente vê que nem elas dialogam.
né? Então, assim, se criou um centro de integração e cidadania, né? Mas ao mesmo tempo já se tinha o CRAI, que é a Casa de Acolhida, né? Vinculada ao município, e a gente percebe que entre as duas não se faz rede, né? Entre os dois atendimentos. Então se percebe até um sobretrabalho e às vezes uma confusão do próprio imigrante que não sabe assim, não, eu vou lá ou eu vou aqui, né? Então acho que é isso que o Massar estava trazendo, super apoio. Né? Acho que a questão dos idiomas também, né? Acho que tem que ser o início da quebra. E, no mais, gente, acho que eu só tenho a agradecer. Aprendi muito, muito, muito. Quero convidar todos a conhecer qualquer comunidade imigrante que exista no seu bairro, né? Hoje em dia, se as periferias, né, as comunidades não estão mais concentradas apenas no centro, graças à nossa especulação imobiliária, né? Vocês sabem, se você liga para uma imobiliária para perguntar o aluguel, que é 1.500, e você mostra um sotaque, né, de imigrante, 1.800. Né? Então, assim, graças a isso, né, começou a se pulverizar. Então, todas as periferias, todos os bairros têm uma comunidade imigrante. Conheçam, se integrem, né? Venham conhecer a Praça Cantuta, que é onde o projeto funciona. Né? Pode nos procurar no Facebook também. E acho que, assim, o fato de vocês já estarem aqui, né, acho que já demonstra o primeiro passo necessário para uma integração efetiva do imigrante, que é, né, a vontade. Tá? Obrigada. Sakamoto, por favor. 1 minuto. Eu vou ser breve. Boa noite para todo mundo. Eu gostaria de agradecer de novo o convite. E a gente continua o debate, né, via redes sociais depois. Deise, por favor, 1 minuto. Eu não queria deixar sem resposta um amigo de Santa Rosa, talvez por eu ser de Santa Maria, e também por ter ficado tão preocupada com esse início de 2015. Sim, eu acho que nós devemos temer e, sobretudo, reagir em relação à discriminação do mundo islâmico. Não é novidade, isso vem de longe, né? A forma como os impérios, os diferentes impérios ocidentais quiseram apresentar o Oriente para nós, mas se agravou muito em 2001, com 11 de setembro, os atentados em Nova York. Houve uma mudança profunda da legislação penal em muitos estados importantes, que teve irradiação aqui, porque, infelizmente, grande parte das nossas polícias são formadas por norte-americanos, etc. Então, devemos ter muita atenção com o que vai acontecer agora. A França toma medidas que são semelhantes ao Patriot Act em reação, obviamente, aos atentados, e nós temos que zelar por essa, digamos assim, recusa à guerra de civilizações que querem nos apresentar. Nós temos que nos preocupar todo dia com isso. É um cuidado diário. Que, aliás, é uma coisa que atinge os direitos humanos de forma geral, né? Quer dizer, eu não posso... A gente não falou dos indígenas, né? Que é algo muito importante. Existe um genocídio no Brasil contra as populações indígenas que se arrasta há tantos anos. Quer dizer, a gente vai pensando... Consegue afirmar os seus próprios direitos, mas não consegue olhar o direito do outro, né? E a única perspectiva possível é a universalista, né, que nós temos, de reconhecer todos os outros, todos os diferentes. Então, essa atenção com a questão que vem no rastro desse novo chamado 11 de setembro, ela é extremamente importante para todos nós. Cuidado com essa discriminação de populações específicas, que são as populações muçulmanas. E isso tem tudo a ver com a intervenção do nosso amigo migrante, que diz, quando ele disse que os servidores públicos têm que falar diversas línguas, talvez muitos de vocês tenham pensado, isso nunca vai acontecer, como é que eu vou pedir para o servidor público, né, que já tem tantos percalços, falar outras línguas, etc. Mas isso mostra que nós não somos cosmopolitas, né? As elites brasileiras são cosmopolitas para fazer compra em Miami, né? E consumir a cultura alheia. Mas se a gente fosse realmente aberto ao mundo e generoso, como a gente pensa que é, falar outras línguas além do português e do inglês seria uma coisa natural para mim. E eu acho que essa meta de preparar melhor os servidores, inclusive em relação aos idiomas, é algo extremamente positivo e que eu apoio. Obrigada, Conex. Obrigado a todo mundo. Até a próxima. Andrés, por favor, suas considerações finais, 1 minuto. Obrigado. Apenas para dizer que
as coisas já mudaram drasticamente aqui no Brasil em termos dos refugiados. Agora temos um número muito expressivo e nós estamos cientes que temos que levar em conta isso e apresentar às novas autoridades do CONARE. Já tem que ser nomeado daqui a pouquinho já o novo presidente do CONARE, já o Paulo Abrão, que era o presidente do CONARE. A semana passada foi o último dia de trabalho dele como presidente do CONARE e estamos aguardando a nova nomeação do presidente do CONARE, porque temos que apresentar como uma grande prioridade que o CONARE tem que se fortalecer, sim, porque senão não tem como dar conta das chegadas expressivas de refugiados aqui no país. Obrigado. Bom, quero agradecer em nome da Conectas, o Sakamoto, a Verônica, a Andrés e a Deise. Muito obrigado a vocês que estão aqui no teatro, obrigado a vocês que nos assistiram através da internet. Estamos falando de mobilidade, existe uma revolução acontecendo no país também com relação ao transporte. Somos todos pedestres, mas no Brasil, acima de tudo, somos todos migrantes. Muito obrigado e até a próxima.